Eu vou tentar começar aqui pelas mais light, tá? Não tem mais light. Ok, vamos começar. Primeira pergunta. Gênesis, a referência é Gênesis 38, 9. Diz que é pecado jogar o sêmen fora. A pergunta é, ele trouxe a referência, né, e está perguntando: é pecado jogar o sêmen fora? Bom, todo texto bíblico ele tem um contexto, né? Ele tem um contexto específico, né? Ele traz uma mensagem ali, né, direcionada. E esse texto, ele vai... O que irou Deus? Qual foi ali o motivo que irou Deus? Não foi o sêmen derramado em si. Foi aquele homem, se eu não me engano, ele negar ao irmão que morreu a descendência. Então, pela lei, naquele tempo antigo, quando o irmão mais velho morria, o irmão, imediatamente após esse, né, por exemplo, morreu o mais velho, o segundo, ele assumia essa mulher e ele dava a ela filhos, e esses filhos seriam direcionados ao filho que faleceu. Vocês entenderam aqui o ponto? O que irou Deus? Foi esse homem. O pecado dele foi qual? Não cumprir a sua obrigação como irmão, dando ao irmão falecido uma descendência. Para Israel, gente, e para Deus, é muito importante essa questão de descendência. Então, o grande pecado dele foi esse. Por que ele ejaculava fora? Porque ele sabia que os filhos que nascessem ali daquele relacionamento não seriam descendência dele, seria a descendência de quem? Do seu irmão. Vocês entenderam o ponto aqui? Então, o motivo ali, o contexto específico é justamente aquele, ok? Próxima. É pecado no momento da relação sexual com o cônjuge se masturbar, uma vez que não se consegue chegar ao orgasmo somente com a penetração? Pronto. Tem até uma amiga minha aqui que talvez fosse boa para fazer parte da banca. Olha quem chegou, gente, que coisa linda aqui, ó. A Railca, a esposa do Paulo. Cadê a Gabriela? Gabriela, cadê você? Vem pra cá, Gabriela. Cadê a Gabriela? Não fica escondida não, que essa parte de terapia sexual... Cadê a Gabriela? Gabriela, cadê você? Cadê, gente? Não sei se ela já voltou. Não, né? Mas vamos lá. Vamos lá, gente. O que é natural? O que é natural? É natural o homem e a mulher terem uma relação sexual e naturalmente, né, durante o transcorrer da relação sexual, ambos chegarem ao orgasmo. Às vezes ali é diferente. A mulher, né, chega antes ou chega depois, mas o ideal é os dois chegarem ao orgasmo. Normalmente, quando existe um problema como esse, é necessário uma investigação, tá? De novo, o casal pode ter feito essa pergunta, né, tá na melhor das intenções, então eu tenho que ter muito cuidado quando eu responder aqui. Mas geralmente, gente, muitos casos que eu peguei que acontecia isso, havia direto ou indiretamente influência da pornografia, né? Ou da questão da masturbação. Como eu falei para vocês, quando você assiste a conteúdo pornográfico ou se masturba, isso muda o teu padrão de resposta, isso cria um condicionamento. Entenderam aqui? Então, aquilo que é natural começa a ser afetado. Então, eu conheço muitos homens que assistem muita pornografia, que eles só conseguem ter um orgasmo a partir da masturbação. Então, não estou dizendo que é o caso desse casal, tá? O que eu recomendaria nessa situação, tá? Procure um terapeuta sexual cristão, pelo amor de Deus, ou venha aqui falar com o El, né, na clínica primeiro, pelo amor de Deus, porque se você procurar um não cristão, vai ser uma tragédia, e ele vai direcionar você, ok? Porque não é natural, concordam comigo? Não é normal. Então isso pode ser influência da pornografia, isso pode ser uma questão de hormonal, isso pode ser uma questão criada por um outro tipo de condicionamento. Isso. Então eu teria que fazer uma entrevista com esse casal, fazer várias perguntas para chegar e dizer, olha, isso aqui é por conta de um condicionamento pela pornografia, isso aqui é um condicionamento por uma outra situação ou circunstância, entenderam? Agora eu vou aproveitar e complementar uma coisa.
O sexo, gente, ele é um dom de Deus, ele é um presente de Deus. Amém? Ele é um dom de Deus. Deus nos abençoou, cara, com o sexo. Os casados, né? Os casados dentro de um contexto muito específico e para a glória dele. O sexo não é feito para ser desfrutado sozinho, né? Quando você concentra seus esforços sexuais na autogratificação e na busca pelo prazer individual, isso vai criar em você cada vez mais um coração egoísta, ok? Agora vamos lá, marido e mulher estão juntos, desfrutando daquele momento prazeroso juntos. Se naquele momento a esposa quiser fazer esse carinho no marido, né, ele estimulando ela estimulando ele, gente, isso não tem problema. Vocês entenderam aqui? Então é a esposa estimulando o marido estimulando a esposa, eles estão desfrutando daquilo, um abençoando o outro. É diferente de estar sozinho, sim ou não? Entenderam aqui? Então vocês podem desfrutar disso, né, como uma bênção de Deus. Ok? Entendemos aqui? Eu só queria complementar uma coisa que, assim, tem uma outra questão que está diretamente ligado nessa resposta do Paulo, que é assim, uma grande dúvida das pessoas a respeito de posições, né? A questão não é a posição, a questão é a motivação para a posição. Porque às vezes a pessoa, ela traz essa natureza pornográfica, né? E aí vai querer fazer algo com o esposo, com a esposa que viu no filme pornográfico. Então isso é um problema. Mas a questão da posição, às vezes, a gente quando no início do casamento a gente está magrinho, né? Depois a mulher vai fazendo umas coisas gostosas, a gente vai engordando, quando a gente percebe já está com uns 10 quilos a mais. E isso também tem um impacto na hora do sexo. Porque a posição, ela pode interferir dependendo da obesidade. Isso tem uma questão aí. Exatamente. Então, não é a questão da posição em si. Por exemplo, existem homens que têm o pênis maior e outros menores. Então, dependendo da posição, às vezes pode machucar a mulher. Então, são essas questões que a gente precisa levar em consideração. Qual é a minha motivação em querer fazer qualquer coisa? A minha motivação é realmente desfrutar desse momento com a minha esposa, como o Paulo falou, abençoar, ou eu quero imitar algo que eu vi, algo que me falaram. Isso sim é um problema. Agora eu vou para a parte fisiológica, né? Também. Só um minutinho. Eu gostaria ainda dessa pergunta anterior. Só para fisiologia. Parou aí. Graça e paz. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Railca do Paulo. Gente, o que é mais importante nessa questão da satisfação na intimidade conjugal, no que diz respeito à sexualidade, que intimidade conjugal não é só sexo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, eu e o Paulo, né? Mas é principalmente a interação mesmo do casal, né? De realmente a motivação que foi falada aqui agora seja principalmente abençoar o cônjuge, né? Seja não o seu interesse no seu próprio prazer, mas principalmente realmente dar prazer, abençoar o cônjuge. Então, a partir do momento que nós vamos ter essa interação sexual e o nosso interesse não é satisfazer o nosso próprio desejo, a nossa própria cobiça, que é mal, que é má, né, que é pecado, mas de realmente abençoar o nosso cônjuge, ambos vão realmente conseguir chegar ao orgasmo, né, ao prazer. E eu estou falando isso para vocês porque enquanto eu era casada com um compulsivo, né, nós fomos casados durante 8 anos, eu não era satisfeita nessa área, porque ele era muito egoísta, o interesse dele era a satisfação dele. E hoje, né, depois dessa restauração pela qual ele passou, eu sou plenamente feliz, porque eu percebo o meu marido muito mais interessado em me satisfazer do que em se satisfazer. Isso faz com que ele também sinta muito mais prazer. E é exatamente essa questão da intenção que responde absolutamente tudo, né? Então, a questão fisiológica, como já foi dito, o sexo ele é fisiológico, ele faz parte. Assim como você bebe água, o sexo também
é importante para o seu organismo, para o seu corpo. E não tem essa questão, como o pastor Wellington falou, de posição. Gente, nós somos diferentes. Nós temos posições, ossos em posições diferentes, pelve diferente, órgão genital diferente. O clitóris da mulher não é no mesmo lugar do que da outra. É todo mundo diferente. Então, existem posições, de repente, que vai satisfazer um casal sexualmente, mas não vai satisfazer outro. Não vou fazer porque é pecado, tem que fazer de frente. Então, a gente tem que desmistificar as questões, porque existe a parte fisiológica que precisa ser obedecida também. Precisa ser levada em consideração. Às vezes, uma determinada posição, a mulher ela não vai sentir prazer, porque não toca onde ela precisa ser tocada. E aí a mulher tem boca e fala, não está dando certo, bora mudar esse negócio bem aqui, chega mais para cá, mais um pouquinho, agora foi, entendeu? Então, tem que conversar. Quando a gente brinca, a boca não está calada, pode falar, pode se expressar, vão buscar o prazer de vocês, pega bem aqui, faz assim, isso, gol, gol, entendeu? Então, tem que respeitar. E como o pastor Wellington falou, existem tamanhos de pênis, existem muitas coisas para ser levado em consideração. A gente precisa realmente tirar essa ideia pornográfica da nossa vida e achar que o sexo prazeroso é aquele que demora 20, 30 minutos. Isso não existe. Isso não existe. Uma ereção de 5 minutos, nós aprendemos também no curso que nós estamos fazendo, é uma ereção normal. Você não tem ejaculação precoce, não. É normal, uns 5 minutinhos de prazer, é maravilhoso. Não busque meia hora, não precisa, isso é cor de filme, isso não existe, isso é mentira que estão contando para vocês. Então não acredito, não fiquem comparando, levando a vida sexual comparada a fantasias, que não existem. A gente está aqui para justamente desmistificar e trazer um pouco mais de calmaria nesse momento para vocês. Amém. Um dos elementos, assim mais poderosos do prazer sexual é a comunicação. Quando o casal realmente consegue conversar, sobre isso. Uma posição está causando dor na esposa, ela tem que falar para o marido. Aquele hábito dele não traz paz para o coração dela, eles precisam conversar e eles precisam construir, isso junto. Então comuniquem, falem, estabeleçam limites, acordos, concordem, mas como eles falaram, construam isso. Uma das coisas mais maravilhosas de Deus é justamente isso, Você tem a sua esposa e o seu marido para vocês se descobrirem, se conhecerem, e vocês construírem juntos essa ponte. Uma coisa que estraga a vida conjugal é você sair com 5, 6, 10, 15, 20, 30 pessoas. Isso estraga, porque você vai trazer para algo que deveria ser exclusivo uma série de contaminações e informações que são inúteis, para aquele relacionamento. Amém? Gente, eu quero dizer que eu estou vermelho, mas é porque a luz vermelha está aqui em cima de mim, viu? Vamos lá. É uma pergunta maldosa. Queria saber por que a mulher é igual matemática. Complicada, difícil, ninguém entende. Gente. É justo? Não sei, a mulher... A minha não é assim, não. Eu posso? Só rapidinho, foi falado aqui como a gente é diferente, homem e mulher na questão fisiológica e tudo. Mas é incrível como o encaixe é perfeito. Não daria certo se fosse macho com macho, nem fêmea com fêmea, não dá, O encaixe é perfeito justamente porque a gente fisiologicamente é bem diferente. E é justamente por isso que a gente consegue, ter prazer um com o outro como casal de uma forma abençoada por Deus. E só dessa forma é abençoado por Deus. Dentro de uma aliança de casamento, homem e mulher, macho e fêmea, como Deus criou. E com relação a essa questão, a mulher complicada, será? Pronto, tem maridos aqui dizendo, eu sou bom de matemática, eu consigo, Mas o que acontece, gente? Isso também é algo maravilhoso, quando o marido aprende
a entender, a ouvir mais a sua esposa, ele não vai achá-la tão complicada. Na verdade, ela é muito simples, nós somos muito simples. E a mulher, ela é a ajudadora idônea, né? Não é assim que a palavra diz, inclusive nessas questões sexuais. Ela vai te ajudar, o Paulo costuma dizer que ele finalmente conheceu o sexo como Deus planejou, depois, perto dos 40 anos já. E que tudo que ele está experimentando hoje, depois de restaurado, é muito melhor do que tudo que ele experimentou antes da restauração. E olha que não tem aquela variedade, vamos dizer, que ele tinha, mas todo dia é algo novo, porque é algo, né, dado por Deus. Ouça mais sua esposa, ela não é tão complicada quanto você acha, né? Então, muito provavelmente você acha ela complicada, complexa e tudo mais, porque você não conseguiu ter um ouvido ativo para ela, que é parar para ouvir não só as palavras, mas muitas vezes os gestos, muitas vezes perceber, por exemplo, né? Existem situações que a mulher vai te dizer não estou afim agora, não estou legal, vamos conversar. E muitas vezes quando você para conversar, para ouvir sua esposa, depois o sexo acontece de uma forma maravilhosa. Então muitas vezes tudo que ela precisa, na verdade, é talvez um pedido de perdão, né? Às vezes uma coisa que você... Olha, se a sua esposa está brava, existe 99% de chance da culpa ser sua. Aí você diz, mas eu não sei o que eu fiz, né? Aí você vai ter que perguntar, amor, tu percebi que você está brava? Aconteceu alguma coisa? A culpa é minha? Foi que eu fiz. E aí ela vai te dizer... Tá, a gente vai conversar daqui a pouco sobre essa questão da intimidade conjugal e vocês vão ouvir uma historinha sobre linguagem tópica e relacional. Geralmente o homem é tópico, né, uma linguagem mais direta. A mulher é relacional, ela fica com indiretas, vamos dizer assim. Por isso que vocês acham a gente complicadas. Ok. Em Gênesis 2:24 fala que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. A minha pergunta é, por que o homem, cerca de 90%, não corta o cordão umbilical e deixa-se influenciar, dominado por sua mãe ou amigos? Mesmo tendo uma conversa, ele fala que ninguém manda nele. O que fazer para mudar essas atitudes dessa pessoa? Pelo amor de Deus, dê um conselho para ampliar a mente dessa pessoa e que ele possa tirar as vendas dos seus olhos. É um pedido de socorro. Olha, isso não é uma pergunta, isso é um clamor do coração, né? Gente, vamos lá. Na cultura brasileira, né? Desde a fundação da nação, nós temos uma matriarca. Não é verdade? A cultura da nação é de matriarca, uma cultura matriarcal, né? Existe uma padroeira sobre a maioria, né, dos brasileiros. Então você vê que tem já uma questão espiritual nisso, ou seja, uma mulher, né, Maria, como a cobertura, né, da nação. Então, se você já vê uma influência espiritual, não dá para parar para explicar aqui, mas assim, você já vê uma certa influência. E segundo, gente, culturalmente, os homens dessa nação, durante muitos anos, foram o que, gente? Omissos e irresponsáveis. E muitas vezes a mãe ficou sozinha para cuidar de quem? Cuidar dos filhos. Então esses filhos crescem sem um referencial paterno. Esses filhos veem todo o sacrifício, todo o esforço da mãe. E muitas vezes quando eles casam, quando eles conhecem outras coisas, às vezes há um peso, né, no coração deles com relação a essa mãe. Há uma dificuldade, né, de romper, há uma gratidão. Mas também há uma questão de incesto emocional muito forte, né? Esses filhos muitas vezes são criados realmente com essa referencial de mãe, numa influência muito forte, muito sólida na vida deles. Então há uma dificuldade muito grande nisso. Paulo, o que a gente faz nesse sentido, cara? Nós precisamos ser bíblicos. Deus, ele realmente está dizendo, deixará o homem pai e... Só que olha só, esse deixar é debaixo de quê? Debaixo de honra. Honra. Deixar não é abandonar, deixar não é largar. Mas deixar é dizer o seguinte, mãe, pai, ou então mãe,
partir de agora eu sou um líder da minha família, da minha casa. A minha esposa passa a ser a pessoa realmente mais importante da minha vida aqui, né? Há essa transição de fato mesmo. E o que acontece? Agora ele não pode desproteger e desamparar essa mãe, concorda? Mas essa mãe, as decisões com relação a esse casamento, eles precisam ser decididos em que âmbito? Marido e mulher. Que Deus está dizendo, tudo relacionado ao seu casamento, à sua nova família, as decisões agora são relacionadas a quem? A vocês. Quando o filho ou a filha não rompe com essa questão, vai haver um incesto emocional, que provavelmente está acontecendo aqui. Ou seja, qualquer briga, esse filho vai para a casa da mãe. Qualquer confusão, a mãe diz, vem cá filho, fica aqui, deixa essa bruxa, né, pro lado de lá. E a mãe, ao invés de ajudar, o que ela faz? Às vezes atrapalha. A melhor coisa que um pai pode fazer quando um filho casa, gente, pega o quarto do filho, transforma numa academia, transforma numa sala de vídeo. Né? O pai e a mãe transforma em alguma coisa que o filho, quando voltar, não tem mais o quarto dele. Onde é que ele tem que ficar? Na casa da esposa, resolvendo o casamento dele, porque diante de Deus ele tem uma aliança até que a morte hoje separe. Então nós temos uma questão espiritual, nós temos uma questão cultural, e nós vamos romper isso com uma cosmovisão bíblica, ou seja, a gente olhar para a palavra de Deus e obedecer aquilo que a palavra de Deus está orientando. Amém? Eu já compartilhei essa história que eu vou contar em alguns momentos, né? A minha mãe, um dia eu cheguei em casa e a Carol, ela estava chateada, né? E aí eu já comecei a pensar, meu Deus, será se foi eu? E a gente fica tentando descobrir, né? Aí depois eu descobri que a pessoa que trabalhava na casa da minha mãe, a minha mãe chegou em casa e comentou, eu cheguei lá na casa de Wellington e Carol tinha feito uma gororoba para ele. E aí a menina pegou e falou para ela. Aí por isso que ela estava chateada. Aí depois eu perguntava o que aconteceu. Não, nada. Aí depois eu descobri da história. Aí eu chamei ela e falei, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Quem é casado contigo sou eu, não é a minha mãe. E segundo, que eu amo a tua gororoba. Resolveu. Pronto. Então, onde é que eu quero chegar? É uma questão realmente de você entender o seu papel. A sua prioridade é o seu cônjuge, tá? Não é que, como Paulo falou, você vai abandonar os seus pais. Não é isso. E também nada impede que você, uma hora ou outra, vá comer o mocotó da mamãe, a feijoada, a comida gostosa. Mas você não pode fazer comparações. Eu atendi um casal onde ela chegou injuriada e disse assim, ele chegou, eu tinha colocado a comida na mesa e ele chegou e disse assim, mas mamãe não fazia assim. Olha só. Aí como é que eles vão conseguir viver de uma forma saudável? Não tem como, não dá para fazer comparação. A sua mãe é a sua mãe, a sua esposa é a sua esposa. Eu gostaria de complementar também com outro exemplo. Certa vez nós atendemos a um casal cuja crise dessa esposa era porque o marido, quando a mãe estava presente, colocava a mãe dele no banco da frente, dava o lugar dela para a mãe. Só para vocês verem como realmente pode parecer até, poxa, mas é minha mãe, eu quero honrar minha mãe. Certo, mas você perguntou à sua esposa se ela se importa? Porque se ela se importa, e se o lugar é dela, você não pode dar para sua mãe sem perguntar a ela, né? Ok, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta aqui que já vai abranger duas coisas, tá? Como faço para meu marido entender que sexo anal é pecado? E aí eu já vou emendar na pergunta sobre sexo anal e sexo oral. Vamos lá, gente. Eu falei mais cedo com vocês sobre duas cosmovisões. Cosmovisão globalista e cosmovisão bíblica, cosmovisão cristã. Amém? Na cosmovisão globalista, humanista, a vida não tem sentido, a vida não tem propósito. Então o sexo, ele tem sentido em si mesmo e cada um busca o seu sentido, o seu propósito. A verdade é relativa. Entenderam aqui? Então não há um sentido, não há um propósito, tudo é obra do acaso. Então tanto faz como tanto fez o que cada um quer fazer. Isso na cosmovisão globalista.
Na cosmovisão bíblica, gente, tudo o que Deus criou, ele tem um sentido, tem um propósito, tem uma finalidade. Amém? Tudo que ele criou tem um sentido, um propósito e uma finalidade. Então, o que glorifica a Deus? Quando você usa aquilo dentro do seu propósito, dentro da sua finalidade. O ânus, ele é o esgoto do corpo, de uma forma bem simples. Ele não foi feito para a penetração e não foi feito para o sexo. Ok? Onde veio o desejo de o sexo anal? Vem de memórias pornográficas, vem de hábitos pornográficos, vem de fantasias alimentadas por luxúria, por lascívia e por essas coisas. Então, o sexo anal, gente, ele perverte algo do seu sentido natural. Entenderam? O sexo anal, ele carrega doenças, ele submete o casal a uma série de questões. Ok? Então, assim, de uma maneira bem simples, não é o propósito do ânus aquilo. Quando você penetra tudo, você está alimentando aquilo que eu falei mais cedo, que é o desejo lascivo. Ok? Com relação ao sexo oral. Gente, a boca, ela tem uma série de finalidades e sentidos. Inclusive, um dos propósitos da boca é o sexo. O beijo, ele faz parte da relação sexual. Sabiam disso? Os namoros de hoje em dia, né? Quando o pessoal começa a namorar beijando a boca, gente, isso vai levar para onde? Quem beija na boca e fica tudo tranquilo? Por isso que a Bíblia não fala de namoro. Eu nem vou comprar briga aqui, mas namoro é antibíblico. O pastor estava falando mais cedo que havia questão de um compromisso com as famílias, assumindo. Um rapaz não deveria assumir um relacionamento com uma mulher sem ter a intenção de casar com ela. Isso resolveria boa parte dos nossos problemas, mas eu não vou entrar aqui nesse ponto, né? Mas o que eu quero dizer, a boca, gente, ela está alinhada à questão do sexo. Em Cantares, capítulo 4, os tradutores da Bíblia, eles pegaram muito leve na hora de traduzir. O livro de Cantares, gente, no hebraico original, ele fala de uma relação sexual clara e aberta. Quando você pega ali o livro de Cantares, a interpretação dele não é profética, não é Cristo e a igreja, não, a interpretação de Cantares é literal. Quando você entende no hebraico, no original, e lê aquele livro no original, você vai ver que ele está falando de relação sexual. Capítulo 4 de Cantares é uma descrição de uma relação sexual com sexo oral. O marido começa nos olhos da esposa, depois ele vai para a boca, depois para o pescoço, depois para os seios, depois para o umbigo, depois ele chega no jardim fechado. E a esposa o convida a desfrutar do seu jardim fechado. Então o sexo oral, ele está previsto, né? A Bíblia, ela descreve o sexo oral. E se eu não estou enganado, no capítulo 7 de Cantares, é a mulher fazendo no homem. Agora olha só, poxa Paulo, então sexo oral tem a bênção de Deus? Biblicamente falando, sim. Agora, a mulher pode chegar e dizer o seguinte: cara, mas eu não tenho paz, eu não gosto, eu não tenho prazer. Aí a mulher pode dizer: olha, eu fui lésbica durante 10 anos da minha vida. Quando você faz sexo oral em mim, eu lembro disso. O que esse casal tem que fazer? Abrir mão. Você entendeu aqui o ponto? Mas diante de Deus, biblicamente, existe a bênção de Deus para essa questão do sexo oral. Agora, isso é uma obrigação. Está vendo? Olha só, o cara lá disse que pode, agora estou, aleluia, alegria e tal, não sei o quê. Calma. Calma. Vocês conversam, vocês alinham, mas vão construindo. Mas é muito legal isso, né, esse entendimento, porque desmistifica muita coisa. Amém, gente? E é exatamente isso. Pegar uma fala aqui do Paulo, presta atenção. A gente não está aqui, gente, para estabelecer nenhum padrão. A gente está conversando sobre a Bíblia, tá? E aí cada casal, qual é o nosso papel aqui? É trazer conhecimento, informação para você à luz da palavra de Deus. E vocês, enquanto casal, conforme tudo que já foi dito aqui, vocês vão conversar e chegar em um entendimento, tá? Não dá para fazer comparação. Porque A, B ou C faz também, problema é de A, B ou C. O seu compromisso é com o seu cônjuge. Eu gostaria só de complementar, né? O presidente fundador do Pearl Life Ministries lá dos Estados Unidos, o
o Steve Gallagher, no seu livro No Altar da Idolatria Sexual, ele fala que ele abriu mão, né, do sexo oral porque para ele era algo que remetia muito à vida pregressa dele, pecaminosa. Então, é uma coisa também do trabalhar do Espírito Santo no nosso coração. Se você percebe que o sexo oral, né, te faz voltar a ter aqueles desejos lascivos, pecaminosos, o que você vai fazer? Vai abrir mão. E talvez seja algo que o Espírito Santo está te pedindo, né? Então a gente precisa estar muito sensível realmente à voz do Espírito Santo. Porque, gente, a vontade de Deus ela é santa, perfeita e agradável. E quando nós nos submetemos à vontade de Deus, vai valer a pena. Mais cedo o Paulo ele falou, né, que na pornografia não há sexo, tem violência, né? E de fato isso é o que acontece no sexo anal, gente. Se você estiver tendo uma relação sexual anal, esteja certo de que você está violentando a outra pessoa, mesmo. Você está gerando consequências sérias, talvez irreversíveis a longo prazo, porque toda a musculatura do esfíncter anal ali, que abrange todo o ânus, toda a parte do assoalho pélvico, que fica assim entre as pernas, aquilo tudo a gente chama de assoalho pélvico, você está comprometendo aquela musculatura. E pode chegar a um ponto da pessoa ter, você sabe o que é incontinência urinária, né? A pessoa ela faz xixi, espirra e faz xixi. Então a pessoa ela pode ter uma incontinência fecal. Qualquer coisa. Isso. E qualquer coisa ela pode sair cocô. Por quê? Por um ato violento de alguém que ama. De alguém que ama. Então a gente, olha o que exatamente a herança pornográfica faz. Ela muda a nossa visão, pensa exatamente no eu e o outro. Onde é que fica? Ah, mas ela concorda. Sim, mas o que se é concordado não torna certo. Né? Não se torna certo aquilo dali. Nós aprendemos isso. Então, só porque o outro concordou, de repente, por medo de perder, vai procurar na rua, eu aceitei. Não, pense. A gente também tem que ser racional, pense. Seja um ser pensante mesmo. Então, a gente tem que entender que existe também um comprometimento físico na vida do outro. A nossa cultura, quando se faz o número 2, cocô, evacua, não se lava, se limpa. Então, já não é um ambiente totalmente limpo assim. Então, a pessoa ainda força a musculatura, rompendo vasos, abrindo portas para bactéria, para tudo. Então, o comprometimento é muito grande. Fora a questão espiritual mesmo. Viu? Vamos para dois extremos aqui. A ausência do sexo gera algum sintoma negativo no comportamento do cônjuge? E a outra pergunta fazer amor todos os dias é certo ou não? Mentira. Fake news. Fake news. Fake news. O problema aqui não é o sexo, é a mentira, né, irmão? Vamos lá, gente. O sexo, né? O sexo ele é um ato de celebração, né, do casal. Eu acho maravilhoso isso, né? Eu, quando vivi o pecado sexual durante muito tempo, a maior parte do meu dia era focado em pensamentos, né, e fantasias relacionadas a sexo e até mesmo a práticas, né, sexuais. Estava totalmente voltado, né, para mim. E hoje, né, cara, você vê o sexo como um momento de celebração do amor, né? Para a glória de Deus, algo dentro do casamento assim maravilhoso, é fantástico, né? De novo volta essa questão da motivação. Vamos pegar o primeiro ponto, geralmente quando o ato conjugal é suspenso dentro do casamento, esse não é o problema. Esse geralmente é o sintoma. É muito interessante como o sexo ele é um sintoma muito rico, né, para quem está aconselhando, para você enxergar aquilo que está no coração do casal. Então, quando existe amargura, quando existe ressentimento, quando existe pecado escondido, quando existe uma série de problemas nessa área, você vai perceber que uma das áreas que é afetada primeiramente é o sexo.
ele é algo tão sensível, né? Ele é fisiológico, ele é emocional, ele é espiritual, que quando há algum problema, quando realmente o ciclo é interrompido dentro do casal, eu vou dizer para vocês, existe algum ponto ali que precisa ser investigado e tratado dentro do casamento. Amém? Então, aquele casal precisa conversar, precisa compartilhar, buscar de repente ajuda, né, de um casal maduro, ou até mesmo de especialistas, para poder chegar nesse ponto, né, e poder realmente direcioná-los. Eu quero usar um texto bíblico aqui dentro do seu contexto. Vocês estão prestando atenção que eu estou chegando ao que o texto bíblico está dizendo. E vou dar um outro exemplo prático para vocês aqui. 1 Coríntios capítulo 7 vai falar de que o corpo da mulher pertence ao marido, o corpo do marido pertence à mulher. Nós conhecemos histórias de homens que usam esse texto para estuprar suas esposas todos os dias. Nós conhecemos histórias. Esse homem disse: o corpo é meu e eu vou usar você quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Acontece, gente, isso é real, tá? Isso é real. Detalhe, os dois de igreja, tá? Os dois de igreja. O que 1 Coríntios 7 está dizendo? A igreja de Corinto, gente, uma igreja problemática ou não? Sim. A igreja de Corinto, gente, uma igreja onde tinha muitos recém-convertidos, e a cultura de Corinto era uma cultura fortemente focada em imoralidade sexual, por conta até das prostitutas cultuais e todas as questões lá de divindades que existiam naquele tempo. Então preste atenção no texto que ele diz. O texto diz o seguinte, Paulo, ele diz o seguinte: por causa da imoralidade sexual, não se privem um ao outro. Então o que ele está dizendo? Uma igreja onde há muitos recém-convertidos, há problema de moralidade sexual. Ele está dizendo aos casados: casados, não se privem um ao outro por muito tempo, a não ser que seja para oração, jejum, mas mesmo assim não façam isso por muito tempo. Por quê? Para proteger aquele casal, muitas vezes neófito, que acabou de chegar na igreja, para eles entenderem essa dinâmica. Então a esposa protegendo o marido protegendo a esposa. Vocês entenderam aqui? Mas gente, ali a Bíblia fala que marido e mulher não podem, não devem, né, ficar muito tempo sem relação sexual. Ok? Então eles devem... Já vou passar para ela, está ansiosa aqui. Mas entenderam aqui o ponto? Então assim, o pouco vai denunciar alguma coisa do coração, o muito vai denunciar também algo do coração. Recentemente um amigo meu, pastor, cara, uma bênção, né? Tinha um trabalho muito legal, mas uma coisa me incomodava nele. Todas as vezes que a esposa dizia não para ele sexualmente, que ela não estava bem, e ele procurava ela com muita frequência, ele ficava irado. Estou falando do outro extremo, tá? Ficava irado. Resumo da ópera, gente, 2 anos depois, a gente orientando, ele disse que estava tudo bem. Ele recentemente confessou que estava se voltando, né, para pornografia e para masturbação. Gente, não é natural uma pessoa desejar sexo todos os dias. Eu vim de um contexto de compulsão e a minha cabeça era voltada para isso. Então uma pessoa, não, eu só faço relação sexual com a minha esposa, mas ele quer todos os dias, eu não vou dizer que esse cara tem um problema, mas eu preciso conversar com ele para enxergar o coração dele, porque há uma grande chance de haver alguma coisa errada, algum desequilíbrio aqui dentro. Vocês estão entendendo? Hoje, eu posso dizer que a minha frequência sexual com a Railka, para um casal que está 20 anos junto, ela é muito acima da média. Muito acima da média. Mas ainda assim, gente, nós podemos ficar às vezes 4, 5 dias, 6 dias, eu posso viajar, ficar 22 dias sem sexo, e aqui está tudo bem. Vocês estão entendendo aqui o ponto? Antigamente eu só queria o corpo dela. Hoje eu desfruto da companhia dela como amiga, como conselheira, como parceira, sabe, como várias outras áreas. Então o que eu posso dizer, gente, que sexo ele não é a melhor coisa de um casamento. Sabe, o que existe de melhor dentro de um casamento, gente, é companheirismo, é amizade, é parceria. Às vezes a sua esposa não está disposta ao sexo, tudo que ela quer é conversar. E sabe, quando você se dispõe a conversar, abençoar a vida dela, cara, aquilo foi maravilhoso.
né? Você interagir, você conversar, entenderam? Então é muito importante essa questão. A Bíblia é um livro que vai trabalhar muito forte o quê? Equilíbrio. Ali a Bíblia vai falar de equilíbrio. Os dois extremos, eu acho que o El trabalha muito isso, né? Os dois extremos, eles são patológicos. Então nós temos que buscar o equilíbrio dentro do nosso casamento, dentro da relação sexual. Cara, tem casal que está muito feliz com 4, 5 vezes por semana. Legal. Sondou o coração, está tudo bem, vocês são saudáveis. Estão felizes? Ok. Mas cara, se tirar o sexo, porque onde é que a gente vai ver o distúrbio? Tira o sexo. Está tudo bem? Ela adoeceu, vai ficar um mês sem precisar ter relação sexual. Está tudo bem para você? E aí vai denunciar se o sexo é um ídolo ou não no seu coração. Entendemos aqui, gente? Então você vê os dois pontos aqui, os dois equilíbrios. Sexo é celebração, sexo é bênção, sexo é generosidade, sexo é doação. Quando você percebe esses extremos, esses desequilíbrios, é muito importante a gente conversar. Amém? Mas de novo, quem é que determina isso? Vocês dois. É o casal que vai sentar e dizer assim, olha, eu estou muito feliz com isso aqui, vocês vão caminhando. Amém? Não é o Paulo, né? Não é o El, mas se vocês estão felizes caminhando, vocês vão determinar. Eu gostaria só de complementar, né? Porque, de novo, eu posso comparar o antes e o depois. Quando Paulo, compulsivo sexual, nunca estava satisfeito. Acho que a gente chegou uma vez a ter relação sexual 6 vezes num único dia. Eu era machucada, né? E ele nunca estava satisfeito, por mais que ele chegasse lá e tudo mais. Ou seja, eu estava até procurando aqui o versículo certinho. Provérbios 30, vai falar, né, da sanguessuga. Ó, 2 filhas, 30:15. 2 filhas têm a sanguessuga, gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. 4 que nunca dizem ao bastante. E aí ele vai mencionando aqui, né? E é muito interessante que no versículo 19 vai dizer: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Então, assim, o que eu posso dizer hoje, comparando? Hoje, muitas vezes, a gente tem apenas uma relação sexual na semana, porque a semana foi corrida, ou porque ele viajou, mas ele fica plenamente satisfeito. Essa é a bênção do sexo como Deus planejou, porque a satisfação, ela é suficiente. E detalhe, muitas vezes meu marido falava, às vezes a gente acabava de fazer amor, eu ia para o banheiro tomar banho e me masturbava. Ou seja, não é normal, é compulsão, é pecado. É quando você já perdeu o controle do desejo, né? É quando o mau desejo está te controlando. Enquanto que quando você é livre, verdadeiramente livre, gente, ser livre não é fazer o que a gente quer na hora que a gente quer, muito pelo contrário. Ser livre é quando você consegue dizer não ao mau desejo. Vou dar um exemplo simples. Uma pessoa que fuma, que não consegue deixar de fumar, ela é livre porque ela pode fumar ou ela é prisioneira do vício em cigarro? Ela é prisioneira, não é verdade? Livre é aquele que não é dominado pelo pecado. Então, por isso que é muito importante. E, de novo, né? Muitas vezes acontece, muitas mulheres aqui devem se identificar comigo, com certeza vão se identificar comigo. Para o homem, essa questão sexual é mais, vamos dizer assim, do que para a mulher. Então, acontece muitas vezes dele querer e eu nem tanto assim chegar lá. E eu falo para ele, olha, hoje eu quero simplesmente satisfazer você. Eu vou ficar feliz em te satisfazer. Então, a gente não tem a necessidade de chegar lá. Acontece com vocês, meninas, ou é só comigo? E a gente já se sente feliz porque eles, né? E já aconteceu também de eu querer e ele dizer, hoje eu não estou muito afim, mas já que você quer, vamos lá. E acontece também. Então, o importante é isso, é de novo, a disposição, é você entender que Deus planejou o sexo no casamento não para uma satisfação pessoal própria, mas para abençoar o seu
cônjuge, o seu principal interesse precisa ser satisfazer o outro. E se o outro não quer e você quer forçar a barra, isso é abuso. Isso é abuso. E eu fui vítima de estupro marital durante 10 anos na minha vida. Os nossos 8 primeiros anos de casados, e quando nós éramos namorados e noivos, que eu não queria ter relação sexual, eu queria ter tido um casamento, um namoro em santidade, eu tive que fugir do Paulo. Eu pedi demissão, nós morávamos em Belém, eu fui para lá a trabalho, começamos a namorar. 2 meses depois, eu pedi demissão para ficar em Fortaleza. Ele até perguntou, você está terminando? Eu disse, não, mas eu preciso ficar longe de você, porque eu não quero que a gente tenha relação sexual. Mas ele, como era totalmente controlado por essas questões, e aí só depois de 8 anos de casado que eu fiquei sabendo que ele me traiu no namoro, no noivado, no casamento. Ou seja, a sanguessuga nunca está satisfeita. Ele era controlado pelo seu mau desejo. Hoje ele é livre. Glória a Deus. Vamos lá. Quando o marido é pastor e não tem tempo de qualidade com a esposa, o que fazer? Gente, essa semana eu disse assim, posso marcar um horário na sua agenda? Eu entendo, viu? O coração dessa... Não foi tu que escreveu essa pergunta, não, né? Foi ela. Não, gente, olha, isso é muito sério, né? O Paulo, ele era, antes de se tornar um ministro de Deus, ele era viciado em trabalho também, né? E agora que ele é um ministro de Deus, se eu deixar, ele esquece que ele é marido e que ele é pai. O negócio dele é estar lendo, o negócio dele é estar escrevendo, o negócio dele é estar aconselhando, atendendo outros rapazes. Às vezes eu tenho que dizer, amor, você tem um filho que você também precisa discipular, ter um tempo com o Thales, né? Porque, infelizmente, aí é que entra o nosso papel como ajudadora idônea. Não é como acusadora idônea, é ajudadora idônea. Tá falhando isso? Não, tá falhando para vocês, para mim? Não tá? Tá falhando? Tá baixo. Oi, vocês estão ouvindo melhor? Pronto. Então, assim, então a gente precisa ter muita sabedoria para abordar, porque muitas vezes eles nem estão percebendo que estão nesse ativismo. Muitas vezes o nosso marido nem está percebendo que ele está nesse ativismo. Então, com muita tranquilidade, com muita doçura, com muita graça, paciência, chegar, amor, né, eu gostaria que você tivesse um tempo comigo, tá puxado, a gente não conseguiu conversar essa semana. Então, é preciso, sim. E eles, claro, eu acho muito interessante que também o presidente do Pure Life aqui no Brasil, né, o pastor Ayrton, ele costuma dizer, eu sou isso, marido e pai. Ele sempre lista marido e pai. Ou seja, inclusive eu penso que ser marido e pai deveria até estar entre as primeiras, né, ou nas primeiras funções. Porque até para o pastor, seu primeiro rebanho é onde? É a sua casa, é a sua família. De que adianta a gente perder os de fora, ganhar os de fora e perder um de dentro? Não é verdade? E a gente já ouviu, infelizmente, em atendimento, em aconselhamento, filho de pastor dizendo, o meu pai fede as ovelhas dele, mas não conhece o meu cheiro. É muito triste de ouvir de um filho de pastor um negócio desse, né? Então a gente, como ministro de Deus, como missionários, como pastores, a gente precisa vigiar em dobro nessa questão. Eu entendo o coração dessa pessoa, né? Que pelo que eu entendi é uma esposa de pastor, e está percebendo, está sentindo a falta do seu marido. É bem interessante, né, isso, né? Eu acho que assim, eu louvo a Deus pela vida da Railca, porque eu nunca achei que eu vinha para a missão. Na minha cabeça, com 13 anos, eu decidi, eu quero
ser executivo de uma grande empresa. Entrei na faculdade bem cedo, com 16 anos, ia me formar bem cedo, fui trabalhando. Eu fui seguindo esse sonho e ela que queria seguir essa vida missionária. E a partir do momento que eu vim, hoje eu diria, ela até costuma dizer que isso arde mais no meu coração do que no dela. E a Railka, ela me ajuda muito justamente nesses momentos. Paulo, está demais. Paulo está muito para o lado de lá, presta atenção no Thales, olha aqui. E aí nessas horas a gente desacelera, a gente organiza. E tem um princípio bíblico nisso que é muito forte, você não pastoreia uma igreja ou você não lidera um ministério a partir de você mesmo. Você abençoa as nações e as pessoas, você pastoreia a igreja a partir da sua família. Abraão abençoou através da família dele as outras famílias da terra. Então esse eu acho que é um grande desafio, é um pecado de muitos pastores, de muitos missionários, de muitos líderes, tentar fazer aquela obra de Deus, muitas vezes botando Jesus de lado, Jesus cruza os braços e o cara tenta carregar sozinho aquela igreja e aquilo quebra. E na verdade, quando você entende que é através da sua família que você pastoreia o rebanho, aí você vai estar protegido e guardado. Eu louvo a Deus que a Railka faz isso, ela me ajuda. Paulo, está demais. Aí eu desacelero 2, 3 semanas, reorganizo, ajeito a agenda, depois eu começo a desequilibrar de novo, ela me puxa de novo e a gente vai ajustando. Nessa viagem, por exemplo, veio toda a família, A ideia era ficar 10 dias, mas tivemos que encurtar um pouco e vamos jogar nossa viagem em família para o final do ano. Mas sabe, gente, é uma coisa que a gente tem que estar atento, e é com os nossos filhos, com a nossa família, que a gente tem que estar à frente, liderando, caminhando junto. Se a família não está bem, gente, para tudo. Esse pastor que eu citei para vocês, eles estão parando tudo. No auge do ministério deles, ele estava envolvido com pornografia, eles tiveram que parar agora, e eles vão parar por 1 ano para cuidar da família deles. Entenderam aqui o ponto? Então desequilibrou, ouve a esposa, recua um pouco, alinha, e se precisar, gente, entrega. Até porque a igreja pertence a quem? A Cristo. Entendeu? Se precisar parar e cuidar da família, isso vale a graça. Se você chegar no céu só com a sua esposa e com os seus filhos, você é o cara para Deus. Se você conseguir conciliar, se você chegar com 2.000, 20 mil pessoas, mas se não chegar com os seus filhos e com a sua esposa lá, cara, pode voltar. Entenderam? Então a gente realmente tem que ter na cabeça, cara, que os de dentro são prioridade antes dos de fora. Amém? E eu falei para vocês que ela ia acabar comigo, O que uma pessoa deve fazer para vencer os desejos homossexuais? Muito bom, El. Gente, existem 2 coisas que nós trabalhamos muito forte. Isso aqui exigiria uma ministração maior, mas eu vou falar de 2 pontos muito importantes. Primeiro ponto, gente, é você entender que os seus sentimentos e os seus desejos não definem quem você é. Entenderam aqui? Então, o fato de você, sendo homem, desejar outros homens não muda a sua natureza. Então, uma das coisas que eu trabalho com essas pessoas, eles chegam assim confusos na sua identidade. Paulo, eu não sei se eu sou homem, por quê? Porque eu desejo outros homens. E o que eu trabalho com ele? Em primeiro lugar, os seus sentimentos não mudam sua natureza. Você precisa receber a sua sexualidade como um dom de Deus, como um presente de Deus. Ou seja, você é homem independente do que você deseja. Amém? Isso, gente, é 50% do processo. Se o cara entendeu que o que ele sente e o que ele deseja não define quem ele é, se quem ele é vem de Deus, e ele aceita a sexualidade vinda de Deus como um dom e um presente, isso é 50% do problema. Quais são os outros 50%? Eu vou ministrar daqui a pouco para vocês. Redenção dos sentidos no cativeiro sexual. Quando eu trabalho com o cara, ou com a moça, justamente esse ponto, e ele entende e diz, Paulo, eu entendi que o que eu sinto não define quem eu sou. 50%. Aí sabe qual é a segunda pergunta que eles fazem? O que eu faço com os meus desejos? E aí é quando a gente começa a trabalhar esses sentidos serem redimidos. Por quê, gente? Os nossos sentimentos e sentidos não são confiáveis, porque eles são caídos.
Então esses sentidos, eles precisam ser redimidos em adoração a Deus. Não só a questão da luta com a homossexualidade, mas também com relação à masturbação, pornografia, ira, várias outras áreas e pecados que a gente enfrenta, eles precisam ser o quê? Redimidos a Deus. Amém? Entenderam aqui? Então são dois pontos. Primeiro deles e mais importante, o que você sente não define quem você é. Você é homem, você é mulher, e você precisa receber a sua sexualidade como um presente de Deus. Amém? Estão gostando, gente? Está quase terminando essa parte, mas vamos lá. Posso frequentar um motel com meu cônjuge? A Rayuca gosta de responder essa. Posso o quê? Ah, essa daqui eu quero responder. Repete a pergunta. Posso frequentar motel? Motel, M-O-T-E-L. Com meu cônjuge? Motel. Vamos lá, gente. O sexo, como Deus planejou, é um ato de adoração a Deus, sabiam? O sexo entre um homem e uma mulher tementes a Deus, casados, é um ato de adoração a Deus. O que isso significa? Que a cama do casal é um altar. Por isso que a gente precisa, nós principalmente as mulheres, mas os homens também podem ajudar nisso, manter sempre a cama limpa, organizada, cheirosa, preparada para a adoração a Deus. O avivamento, como Paulo gosta de dizer. Beleza? Se a cama de um casal casado, tementes a Deus, é um altar de adoração a Deus, o que são as camas de um motel? Altares de imoralidade? Aí você vai consagrar a vida sexual de vocês num altar de imoralidade sexual, gente. Você vai estar adorando a demônios naquele lugar. Quantos estão entendendo? Não é verdade? Mas como o pastor Well acabou de falar, soletrar. Você ir num hotel com H, não, vou reservar esse final de semana para ter um momento especial com a minha esposa, vou levá-la num hotel, passar um final de semana, ou então passar uma noite num hotel, é diferente. Aquela cama do hotel, ela é especificamente para situações de lascívia, luxúria e imoralidade sexual? Não. Um hotel é para pernoite, é para descanso, não é verdade? É diferente. E aí quando vocês forem, vocês abençoam a cama, oram, Se houver qualquer situação, já é quebrada ali e acabou. Agora, motel, não. Porque são altares de imoralidade sexual. Infelizmente, nós fazíamos isso, nós tínhamos essa prática antes da gente ter esse conhecimento. E se vocês, antes de ter o conhecimento, faziam, é só pedir perdão a Deus, É chegar para Deus, vocês dois juntos, Senhor, nós queremos pedir perdão por todas as vezes que nós fomos a motéis. Nossa vida sexual nós queremos consagrar a Ti, somente a Ti. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer influência maligna que porventura tenha vindo para a nossa vida sexual por causa dessa prática. Amém? Fala só mais próximo que o pessoal está falando do seu trabalho. Ok. Como podemos ajudar pessoas que sofreram abusos sexuais na infância? A Rayuca é batizada nisso aí, ela... Faz parte até do meu testemunho. Gente, desde o ventre da minha mãe, infelizmente eu fui vítima de homens com compulsão sexual. Por que eu digo isso? Porque o meu pai, enquanto minha mãe estava grávida de mim, ele estava traindo a minha mãe.
Inclusive, né, minha mãe conta que quando ela chegou do hospital comigo, recém-nascida, porque eu tive que nascer numa outra cidade, que é a cidade onde eles moravam, não tinha estrutura hospitalar. Melhorou o som? É que fica muito alto para mim, me incomoda, mas tudo bem. Se melhora para vocês, eu vou falar mais perto. E o que acontece? Quando minha mãe, ela conta que demorou 16 dias para eu nascer. Quando ela chegou, meu pai tinha colocado outra mulher dentro de casa para ajudá-lo a cuidar da minha irmãzinha, que tinha 1 ano, e ele estava envolvido com essa mulher. Inclusive, ela chegou e falou, você precisa escolher, eu ou essa mulher? E meu pai escolheu a outra. E a minha mãe planejou ir embora sem me levar, recém-nascida, e nem a minha irmãzinha. E foi aí que a mulher disse, não, eu que tenho que ir embora, ela é a mãe dos seus filhos, e a mulher foi embora. Para a glória de Deus, meus pais permaneceram casados até que meu pai veio a falecer, e o meu pai se converteu ao Senhor, né? Meu pai e minha mãe. Minha mãe é viva ainda e é uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Então, assim, quando eu tinha 4 anos, pelo que eu me lembro, eu comecei a ser molestada por um amigo de meu pai que frequentava a nossa casa. Ele costumava me sentar no colo dele e me tocar de forma indevida. E eu lembro que isso só parou quando nós nos mudamos dali, daquela localidade que nós morávamos, que era bem no interior do Ceará, e fomos morar na capital, em Fortaleza. Ou seja, o abuso só parou porque eu fui morar longe do meu abusador. Há pelo menos 3 consequências para pessoas, homens e mulheres, que sofrem abuso sexual na infância. A primeira delas, pode desenvolver uma compulsão sexual. Isso quase aconteceu comigo. Porque quando eu fui embora para longe do meu abusador, eu senti falta daquele toque que me causava prazer. É lógico que causa prazer numa criança. Conclusão, eu comecei a me masturbar compulsivamente ainda quando criança, sem nem saber o que era que eu estava fazendo. Mas quando eu tinha 10 anos, minha mãe começou a nos levar para a igreja. E olha como é importante a criança frequentar a igreja e aprender, ouvir sobre o pecado. Eu entendi que o que eu fazia era pecado. Não agradava ao Senhor, não me fazia bem. E eu decidi parar. Então, uma das consequências da questão do abuso sexual na infância é justamente essa questão da compulsão sexual. Pode desenvolver a compulsão sexual. Por exemplo, no caso do meu esposo, ele também foi abusado na infância. A partir dos 9 anos, ele foi exposto à pornografia pelos próprios tios. Eu não sei se ele contou essa história para vocês, mas isso é abuso. Ele não foi tocado, mas ele foi exposto a algo que ele não deveria ter aquela exposição naquela idade. Ok? A segunda possível consequência que eu também sofri é você se tornar vítima sistemática de abuso. O que isso quer dizer? É muito comum crianças que foram abusadas na infância acabarem se tornando passivas nessa questão e sendo abusadas na adolescência, casando com um abusador. Aconteceu comigo. Aos 19 anos, eu comecei a namorar um rapaz da igreja. Existe uma diferença muito grande entre estar na igreja e estar em Cristo. E eu comecei a namorar esse rapaz e facilmente ele conseguiu me levar a termos relações sexuais, mesmo sem que eu quisesse. Por quê? Porque a criança, quando ela é tocada na sua infância, ela perde essa questão do limite, de dizer, esse corpinho é meu, ninguém toca se eu não quiser e se eu não deixar. Então eu tinha muita dificuldade até um dia desses, porque eu me casei com um abusador, né? E eu tinha dificuldade de dizer não para ele. Eu interpretava errado o texto que está em 1 Coríntios 7, de que o meu corpo pertence ao meu marido, portanto, eu tenho que estar à disposição dele o tempo todo, mesmo que eu esteja machucada, mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu esteja... Eu estava abusando de mim mesma, me permitindo ser abusada. Então, é comum também, quando ela não desenvolve a compulsão sexual, aquela criança, aquela menina acabar sendo vítima sistemática de abusos. Ela acaba se relacionando com vários meninos que vão acabar se aproveitando dela e acaba se casando com um abusador.
A terceira possível consequência é bloqueios nessa área. Muitas vezes, aquela criança, menino ou menina, foi abusado na infância e aí não acontece mais nada. Ele não desenvolve compulsão, ele não se torna vítima, essa pessoa não se torna vítima de abuso sistemático, mas quando se casa, toda vez que vai ter uma relação sexual com seu cônjuge, remete a ela o abuso que ela sofreu, o que causa bloqueios. Ela não consegue ter uma vida sexual na sua plenitude. Muitas mulheres até desenvolvem a questão do vaginismo. O marido não consegue penetrá-la, porque é como se ela travasse, fechasse, não conseguisse a questão mesmo de lubrificar. Então, a gente já ouviu a história de um casal cujo marido permaneceu casado com a sua esposa durante 16 anos e nunca tinha conseguido penetrá-la. Ela ainda era virgem. Mas ele a amava tanto que ele pacientemente, 16 anos, ia com ela, buscavam ajudas, médicos e não sei o que, até que por fim, para a glória de Deus, ela conseguiu desbloquear essa questão, porque ela tinha sido vítima de abuso. Inclusive, né, eu acho que o psicólogo talvez vai saber falar melhor que eu sobre isso, Well. A questão do trauma A e do trauma B, Well. Trauma A e trauma B. Tu sabe esse conceito, não? Pronto, a gente aprendeu em uma das nossas escolas na Jocum sobre a questão do vício, aconselhamento ao comportamento viciado, o trauma A e o trauma B. O que é o trauma A? O trauma A é quando a criança ela não recebe o que ela precisa receber. Por exemplo, uma criança que é negligenciada com a questão do alimento, ela vai desenvolver desnutrição. É um trauma. Certo? Então, uma criança que cresce sem receber informações corretas, adequadas sobre sexo, ou recebendo informações inadequadas, ela está sofrendo o trauma A. Ela não está sendo abusada fisicamente, mas ela passou a infância dela todinha ouvindo a mãe, a avó dizer que sexo é sujo, sexo é impuro, que é pecado, que não sei o quê. Quando ela casar, ela vai achar, né, aquela mulher, que ela não pode transar, que ter relação sexual com seu marido é errado. Porque ela cresceu ouvindo falar que aquilo é impuro, que aquilo é sujo, que aquilo é pecado. É também um tipo de abuso, é um trauma. O trauma B é quando você recebe o que você não deveria receber, que seria a questão do abuso, não é mesmo? Quando você recebe toques indevidos, como foi o meu caso, violência física, emocional ou mesmo espiritual, né? Porque existe o abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, abuso espiritual. Então, assim, quando você recebe esse tipo de abuso, aí é o trauma B. Quando você não recebe o que você deveria receber, que é a negligência, é o trauma A. E ambos são danosos, trazem consequências que precisam ser tratadas. As duas últimas perguntas, tá? A primeira é pecado fazer sexo com o animal? Levítico 18, por mais óbvio que seja, gente, às vezes a pessoa tem realmente uma dúvida. Não, e às vezes até cultural. Muita gente no interior nós estamos... Não, gente, olha só, é sério. Eu achei que ia ser rápido. Gente, olha só, volta aí. Volta aí, por favor. Acordado, né? Levítico 18, 23. Levítico 18, 23. Não te deitarás com animal, isso é abominação. Mulher não se deitará com animal, isso é abominação. Então, bem curto e grosso, né? 18, 23. Levítico. Exatamente. Olha, assim, redes sociais a gente recebe de tudo. Outro dia eu vi um vídeo de um adolescente, chegou filmando ele estava do ladinho com a galinha. Aí depois na hora que rapaz, cadê o celular? A galinha foi pro lado e ele ficou. Então isso é uma verdade. Só um detalhe, gente.
Quando você tira realmente a lei moral de Deus, o coração enganoso do homem não tem limites. 3 semanas atrás foi feita uma marcha na Alemanha por legalização da bestialidade. Eles dizendo que os homens, isofilia, eles tinham direito a fazer sexo com os animais deles. Eles estavam fazendo realmente isso, né? Você vê que o coração do homem, sem a lei moral de Deus, sem o Espírito Santo, sem o temor e o amor a Deus, não tem limites, né? Então é perigoso. Eu estou agora morando em Goiás, em Brasília, perto de Goiás, de Minas. Aí tu imagina, né, a quantidade de histórias, né, nesse nível que a gente está ouvindo lá. Última pergunta, vamos lá. Entre os slides foi falado sobre romance e sobre lingerie. O senhor poderia contextualizar um pouco mais sobre o assunto? Ok. Gente, a mulher em si, tem um livro, quem quiser se aprofundar nisso eu recomendo. Isso é um livro que está difícil de achar, que é Cria em Mim um Coração Puro. Ele vai falar da dinâmica sexual das mulheres. E a maioria das mulheres, ela cai nessa cilada do desejo cobiçoso através de fantasias e romances. Então as mulheres se apegam a romances, a histórias, a essas questões, muitas vezes para alimentar uma frustração. De novo, gente, vem a questão da motivação do coração. De novo vem essa questão da motivação do coração. Qual é a sua motivação nisso? E muitas vezes as pessoas usam essa leitura de romances para alimentar fantasias, alimentam aquele desejo cobiçoso e mais cedo ou mais tarde aquele desejo vai virar o que, gente? Um comportamento. Então muito cuidado com isso, muito cuidado. Todas as coisas me são, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar. Vocês entenderam aqui? Então, ler romance não é pecado. Agora você está tentando preencher algo no seu coração que deveria ser preenchido com Deus é pecado. Lingerie, vamos lá. De novo vem a questão da motivação. Por exemplo, eu peguei um casal no Nordeste, né? A Rayuka me criticou uma vez e ela tem razão. Cara, não diz o nome do estado, não diz a cidade, isso é verdade. Porque apesar de manter o anonimato, eu acho que é uma questão ética, né? Mas um casal aqui do Nordeste, e o rapaz ele só se excitava e tinha ereção quando a esposa usava uma calcinha fio dental. Só que todas as vezes que a esposa usava a calcinha fio dental, ele tinha a ereção, mas quando terminava, a cabeça dele se enchia das imagens pornográficas que ele se alimentava antes. Então veja bem, aquilo ali, praticamente para ele era o quê? Sabe aquela pessoa que só se excita vendo pornografia? Então para ele, naquele caso específico, eu recomendei, cara, isso está alimentando memórias pornográficas. Conversa com a tua esposa e vejam outras formas de fazer isso. Entendeu? Liberou. A Rayuka, por exemplo, tem 2 baby dolls dela, 2 vestidinhos assim, muito legais que eu gosto muito e me divirto muito. Mas isso não traz memórias pornográficas nem nada. Essas roupas remetem a algo relacionado ao meu casamento. Eu gosto porque aquilo ressalta o corpo dela para mim e é algo relacionado ao meu relacionamento com ela. Entenderam a diferença aqui? Então quando ela usa isso, Espera aí. Diz que foram comprados para uma ocasião especial, poxa. Gente, a Bíblia, isso é pecado, cara. Ela está em pecado aqui. Vamos lá. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Ela comprou esses vestidos para uma ocasião muito específica, onde ela queria me abençoar. Vocês estão entendendo aqui o ponto? Então, cara, assim, é algo nosso. Aquela lingerie ou aquele baby doll, aquela roupinha, gente, é algo nosso. Eu não lembro de nenhuma outra mulher. Eu não fantasio com as mulheres pornográficas. Quando ela usa, eu disse, meu amor, hoje é dia de avivamento. Acho que é isso. Só para finalizar, me lembrei de outro vídeo que eu vi e recebi outro dia. Aí era assim, ela dizia, meu marido pediu para me vestir de enfermeira. Aí depois veio a cena, ela toda com aquela roupa verde do hospital. Pronto, está atendendo o pedido dele, né? Amém?